Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos para a nossa aula 2 do workshop Loiro Perfeito Feito na Touca. Para quem não me conhece, eu sou Kleiner Queluz, especialista educadora em loiros perfeitos feitos na touca. E nesse workshop eu vou te mostrar o caminho para você dominar loiros perfeitos na touca e ser referência na sua região, entregando cabelos perfeitos com total segurança. Mesmo que você seja iniciante, mesmo que você atenda a domicílio, mesmo que você tenha anos de profissão. Eu vou te mostrar e te provar que esse é o caminho mais seguro para você entregar loiros perfeitos e ter resultados maravilhosos. Através do meu método Rainha da Touca, centenas de cabeleireiras já transformaram suas vidas através de um método seguro, podendo entregar resultados maravilhosos, resultados perfeitos, sem manchas e podendo cobrar muito mais pelo seu trabalho. Assista agora alguns dos resultados das minhas alunas. Viu só que é possível dominar o loiro na touca com total segurança, sem você manchar o cabelo da sua cliente, sem você fazer patinhas de onça e sem você fazer a sua cliente sentir dor? Com uma metodologia séria, você consegue entregar resultados perfeitos, podendo ser referência na sua região também? Agora, antes de ir para o conteúdo, eu quero revisar com você a nossa aula 1, onde eu trouxe para você os maiores erros que você possa estar cometendo em seus loiros feitos na touca. Erros que eu também cometia. E eu sei que eles acabam prejudicando o seu trabalho. Então, eu quis, de uma vez por todas, tirar ele do seu caminho. São as pedras que você tropeçava. Então, se você não assistiu a aula 1, eu te recomendo fortemente que você assista a aula 1, porque é muito importante que você tire todos esses erros que te atrapalham para estar pronta para aprender o caminho que eu vou te ensinar hoje, podendo e aprendendo dominar as técnicas de uma maneira certa, correta. E agora sim eu quero agradecer as inúmeras mensagens de carinho que eu recebi. Mensagens de mulheres que estão realmente nesse workshop determinadas, decididas a transformar sua vida. Foram muitas mensagens de carinho e eu quero agradecer a todas. Um beijo a cada uma por tanto carinho que eu recebi recebi no Facebook, no direct. Muito obrigada por tanto carinho. Então, cabeleireira, eu quero falar com você que às vezes tem medo de fazer o seu loiro na touca e ainda não se tornou referência na sua região, porque você está insegura. Às vezes você fez aquele curso convencional, aquele curso de iniciante que eu mesma já fiz lá atrás
E aí você não tem base para dar continuidade naquilo que você se identificou. Por exemplo, em mechas em loiros na touca. E aí sim é necessário você dar um passo além para se aperfeiçoar e se tornar uma profissional dentro do que você se identificou. E é por isso que a gente vai dar início agora nesse Mão na Massa e eu vou te mostrar os primeiros passos para você dominar o loiro na touca e aí sim com segurança se tornar referência na sua região. Eu vou convidar agora a minha modelo para a gente começar uma técnica agora. Por favor. No início de uma técnica, sempre tudo tem começo, meio e fim. Inclusive nesse trabalho, que é um dos trabalhos mais incríveis, que é trabalhar com mechas na touca, loiros na touca, também tem começo, meio e fim. E agora nós vamos para o nosso primeiro pilar, que é gerenciamento de riscos. O que consiste nesse gerenciamento de risco é a exclusão de todos os riscos que você possa encontrar durante o momento que você está fazendo suas mechas na touca. Dentro do gerenciamento de risco, é importante você entender que você precisa fazer uma análise nesse cabelo. Não é só colocar a touca na cabeça da sua cliente e puxar aleatório, como muitos profissionais fazem e não conseguem esse diferencial. E aí, qual que é o primeiro passo dentro do gerenciamento de risco? É você fazer a análise e entender se o cabelo está pronto para passar por processo de mechas. E se o cabelo não estiver pronto, vai trazer grandes problemas. Estando aprovado, foi feito o teste de mechas, aí sim você vai entender qual a técnica a ser feita. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês um retoque de super loiro. E o que é super loiro? Dentro do gerenciamento, você vai aprender a porcentagem, que é uma das grandes dúvidas dos profissionais que puxa aleatoriamente. A porcentagem é o que vai te dar segurança e a margem para prosseguir nessa estrada. Nesse caso, é 80% de mechas a serem puxadas. Por quê? O que é que me trouxe essa porcentagem? A referência do diagnóstico anterior que ela fez. Por isso que dentro desse pilar eu ensino vocês terem a anamnese da cliente e a porcentagem de tudo que foi feito uma vez antes, para que você já tenha essa ficha em mãos. Então, nesse caso, eu puxei 80% já meses atrás. Ela tem uma raiz grande, um retoque grande, já que é a distância ideal para ser feito um retoque. E foi puxado mechas na cabeça toda, de uma forma craniana, elas vão vir coladinha na raiz. Todas essas informações vieram da onde? Do além? Não, vieram de um gerenciamento de risco bem feito, que eu já fiz anteriormente, que eu tenho na ficha da minha cliente. Isso é a carta na manga. Então, quando ela me traz a referência que ela quer retocar da mesma forma, eu já estou preparada com todas as informações que eu já armazenei. Isso não tem preço, você já vai estar ali ó, dando um pontapé inicial com total segurança. Aí nós vamos saber qual que é a touca que nós vamos usar. Nesse caso, eu usarei a touca CQ, que ela tem 2.300 furos, uma flexibilidade, ela tem um movimento muito bom, com conforto, e ela se ajusta, inclusive, num cabelo liso, uma cabeça menor. Ela tem essa flexibilidade. Nesse caso, eu tenho 2.300 furos, que é uma grande dúvida dos profissionais. Mas eu vou tirar os 2.300 furos da cabeça dela? Imagine só, como que se eu tirar 2.300 furos aqui, eu vou ter que tirar fios muito finos. Ela não tem uma quantidade suficiente para eu puxar todos os buraquinhos. Então, é aí que você aprende quando você entende sobre a porcentagem. Eu vou tirar, referente os 80%, a quantidade de cabelo que ela tem. Quando chegarmos lá no final, que ainda vocês vão ver, o que eu tenho que entender é que todo o cabelo que eu puxei na touca, ele se refere a 80%. E o que sobrou na parte de baixo, 20%. É aí que é a porcentagem e o diagnóstico, que o gerenciamento de risco me dá esse direcionamento. Eu também tenho no direcionamento de risco anotado se ela tem reposição capilar ou não,
que muitas vezes os baby hair são fios que faz a transição e são causadores daquelas manchas na nascente. Então é importante avaliar isso para que vocês também não causam, porque eu sei como é frustrante você prometer um loiro perfeito na touca e a hora que você tira a touca, as manchas estão todas marcadas. Então eu tô te mostrando, tô te dando o caminho como que você evita elas. E agora sim nós vamos para a colocação da touca e dar início ao processo de mechas. Sempre o cabelo deve estar já lavado, condicionado, tratado de uma forma que ele não tem embaraçado, ele não tem resíduo, tá pronto realmente. Já foi feito o teste de mechas, mesmo que a cliente tenha uma recorrência no salão. É necessário ter certeza se o cabelo dela vai passar por procedimento. Então, o teste de mechas é o primeiro ponto do gerenciamento de risco. E aí, existe algumas ciladas que está ainda dentro desse pilar, que faz, cabeleireira, você errar. E olha, muitas vezes, esses erros, a gente às vezes se culpa. E eu sei como é isso. Você entregar um resultado para a sua cliente, e aí, às vezes, você fala, poxa vida, eu tentei fazer tudo certo, eu tentei e ainda manchou o cabelo dela. É frustrante, é ou não é? E dessa forma, ela vai falar para a amiga, ela vai falar para parente, e você vai perder cliente. E esses erros, que eu vou te mostrar a forma correta agora, é o que às vezes derruba a tua clientela do seu salão. Então, a partir de agora, você vai aprender a forma certa, a forma correta para você entregar um loiro perfeito na touca. O cabelo sempre posicionado dessa forma, nunca atrás da orelha. O porquê que não? Porque a orelha acaba prendendo e nós vamos ter, talvez na hora de puxar aqui, vai segurar. Sempre o cabelo sobre a orelha. Pode repartir e colocar para frente? Pode também, mas desde que ele respeite a nascente dele dessa forma. A touca tem que ser muito confortável e você vai posicionar ela na cabeça da cliente sempre sem desarrumar toda a ordem que você fez. Olha, de uma forma tranquila, bem tranquila, ajustando ela e sempre abotoando para que ela fique com segurança. E aí sim, nós estamos começando o nosso trabalho. Essas mechas vão sempre ficar bem acomodadas aqui na parte de cá. Pode cobrir a orelha, não tem problema, ela só não pode ficar atrás da orelha. Sempre cobrindo, colocando sempre dessa forma. A touca está posicionada, está confortável e a gente vai começar agora o nosso processo de mechas. E aqui nós vamos encontrar mais um ponto dentro do nosso gerenciamento de risco que você vai aprender hoje, que é a agulha. É um dos grandes causadores de mancha. E eu sei, cabeleireira, como que é frustrante você encontrar patinhas de onça no resultado da sua cliente. Eu mesma, uma vez, eu tirei a touca da minha cliente, gente, não foi uma só não, mas muitas vezes eu usava uma touca que não era adequada, manchava, desgastada, e eu me lembro de uma vez que no que eu puxei a touca assim, olha, eu encontrei manchas muito marcadas aqui, ó. E eu te falo que não era nem manchas de patinhas de onça, era manchas de dinossauro. Dá vontade da gente morrer, porque a gente não quer entregar um resultado ruim. Só que às vezes, é o que eu tô dizendo para vocês, existe um caminho para você acertar. E vem comigo que eu vou te mostrar agora. A agulha que nós vamos usar nessa técnica é uma das agulhas que eu mais uso, é a 1,25. Sempre eu vou optar por agulha fina, tá? Porque a agulha fina, ela também vai te ajudar nessa questão de não manchar. E dentro do gerenciamento você aprende exatamente isso. Porque se você aprendeu o ângulo correto da agulha, tenho certeza que suas mechas ficarão perfeitas. A gente vai começar a puxar, sempre da parte da frente, sempre.
respeitando a nascente do cabelo da cliente. Esse é um dos pontos mais importantes, que você deve respeitar a nascente. O fio nasceu aqui, acabou, é daqui que ele vai sair e é daqui que eu vou tirar. A agulha me permite esse movimento. A agulha grossa, ela tira mechas em lugares que não é ideal. Então, você às vezes está errando aí e não sabia. Então, bora aprender. Sem fazer a alavanca da agulha, como eu já falei para vocês, sempre direcionando a ponta da agulha para a nascente do cabelo da minha cliente. E por que eu estou puxando de um lado e vou para o outro? Vou mostrar para vocês. Lembram que eu falei sobre respeitar a nascente? E aqui eu vou só puxar o lado de cá para te mostrar onde que tem uma cilada, aqui tem uma arapuca aqui, ó, para você manchar. Se você não tem esse conhecimento que eu vou te passar hoje, é bem provável que você mancharia esse cabelo. Um cabelo com uma marcação acentuada no meio. Esse cabelo, ele é realmente assim, ó, é uma cilada para o cabeleireiro manchar aqui. E aí, quando você não sabe essa técnica que eu vou te ensinar já já, mancha, a cliente vai falar mal da touca. Vocês estão entendendo por que eu falo muitas vezes que o conhecimento liberta? Que vocês precisam de buscar realmente conhecimento para se tornarem referência na sua região, para poderem cobrar o valor justo do trabalho de vocês. Por quê? Porque com conhecimento vocês não vão cometer vários erros que vocês talvez estejam cometendo. Eu vou explicar agora para vocês uma das ciladinhas que poderiam me pegar aqui se eu não soubesse. A touca transparente, ela nos dá esse diferencial. Eu consigo resolver esse problema dessa mancha porque eu tenho uma touca transparente que eu estou usando nela. Mas se eu tivesse uma touca que não tem transparência, eu ia ter que ir no achismo. Eu acho que tem um repartido aqui. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Nitidamente, você consegue ver que ela tem uma marcação de repartido aqui, ó, nitidamente, ó. Por quê? Você percebe que não tem cabelo aqui nessa nascente. E aonde é que pega aqui a cilada? Se eu quiser colocar a mecha na mesma proporção que eu tô indo aqui, na mesma parada toda aqui, ó, qual que é o primeiro raciocínio? Você levar a agulha aqui, certo? E você vai colocar aqui, você vai puxar, não saiu o furo. Nossa, mas saiu 2 furinhos. Ah, então já sei, eu vou deitar aqui, vou pegar do buraco vizinho. Pronto, tá feito o erro. Você tem que entender que onde não tem cabelo aqui, não tem. Não adianta você deitar a agulha para pegar do buraco vizinho. Não adianta você fazer aquele movimento circular que eu já mostrei para vocês, para tirar da região, porque vocês vão manchar esse cabelo aqui. E olha na onde que é esse cabelo, é na nascente dela. E vocês, cabeleireiras, que se identificam com isso, agora entenderam que muitas vezes aconteceu esse erro, vocês nem sabiam, porque não tinham esse conhecimento. Então, segue comigo aqui. Ah, então como é que eu faço? Então, eu não vou colocar? Não, não vai colocar. Você coloca até onde eu tenho uma limitação dos meus buraquinhos, que é exatamente aqui, ó. Não tem sentido eu tirar do buraco vizinho para colocar ali, porque o que vai acontecer? Quando soltar o cabelo, ela vai ter uma mancha de 1 milímetro de distância. Então, se saiu somente um fio aqui, é o que está referente ao ângulo da minha agulha. E olha como é legal você aprender sobre gerenciamento.
eu estou evitando de manchar o cabelo da minha cliente. Então, olha aqui, ó, as mechas realmente elas ficaram mais finas. Mas é exatamente o que eu tenho dentro dessa nascente aqui. Não adianta eu querer tirar de cá, porque não vai acontecer. Se eu puxar com a agulha deitada ou buscar para lá e para cá, vai sair mechas manchadas. E vocês não vão conseguir cobrar o valor justo por esse trabalho e vocês vão ficar chateadas porque vocês vão encontrar patinha de onça. Aí vai uma sequência de erros, vai tentar manchar, vai tentar tampar, mancha o loiro que vocês fizeram e aí começa. Por isso que eu falei para vocês que existe um começo, existe um meio e existe um fim. Essa questão de respeitar na onde que não tem cabelo, ela vai também de encontro com a porcentagem também. Vocês precisam de entender que não tem como. Vai colocar, vai manchar. E a agulha também, gente, é a ferramenta mais importante do seu trabalho. Só que se você também não souber manusear, olha só a facilidade que você... Gente, a cliente, quando ela sentar na sua cadeira e depois que você aprendeu a fazer o ângulo correto, ela tem que curtir essa parada de fazer luzes, fazer mecha. Ela não tem que sentir dor de jeito nenhum. E você aprende dentro desse pilar que eu estou falando para vocês, que o cabelo tem que estar tratado. Vocês lembram que eu falei no início que o cabelo tem que passar por um tratamento, ele tem que estar limpo, ele tem que estar... Porque, olha, eu puxo, naturalmente as mechas vêm. Vocês viram em algum momento sair tufinho, sair aqueles tufos mais largos? Não sai. Por que que não sai? Porque muitas vezes eu já vi várias alunas me falar, professora, mas embaraça tudo. Quem é que embaraça o cabelo? Porque não foi feita a preparação antes de começar o processo. Ele tem que ser dessa forma, ó. Olha, o cabelo saindo facinho, ó. A parte do topo é a primeira parte a ser puxada. Sempre, sempre, tá? Essa parte de cima é a parte que a gente tem que estar sempre, é a primeira. E trazendo sempre com muita organização, para não embolar o resto. Eu vou mostrar para vocês agora. Conforme vocês vão puxando, vocês vão organizando, olha que legal, ó. Vai organizando, as mechas sempre na mesma proporção. Eu não tirei todos os buraquinhos que nem eu expliquei para vocês, por quê? Pela quantidade de cabelo que ela tem, eu não consigo puxar tanto, porque ela tem pouco cabelo. Então, ele está relacionado a 80%. Então, o que ela tem de cabelo aqui, eu vou tirar 80%. Vai ter que sobrar só 20% aqui dentro. Porque é a nossa média que nós fizemos no gerenciamento de risco, no diagnóstico. Sempre organizando, sempre puxando de uma forma tranquila. Vocês observam que o meio vai ficando com menos mechas. Por quê, né? Porque nós não temos nascentes muito ali. Ela tem um meio bem marcado mesmo.
E se eu tirar, vai dar mancha. Sempre quando a cliente tem esse repartido aqui no meio, principalmente, vocês têm que se antenar a isso, porque é uma cilada para mancha. E olha, eu quero falar até sobre isso, sobre essa questão de esfumar a raiz. Na metodologia correta de mechas cranianas, a gente aprende a fazer a mecha coladinha. A questão de esfumar ou não, para um especialista na touca, ela tem que ser opcional. Opcional. Você vai esfumar o cabelo da sua cliente se ela desejar, não para tampar manchas. Porque, gente, manchas é uma das grandes frustrações dos profissionais na touca. E eu ensino vocês a não manchar. Tem outras técnicas que vocês usam, às vezes, o esfumado para tampar manchas. Ainda bem que existe o esfumado, mas na touca vocês têm que trabalhar de uma forma que o esfumado é opcional. Se ela falar para você, eu queria esfumar a raiz, tá tudo certo, não tem problema. Mas você vai mostrar para sua cliente que a raiz dela ficou craniana, que é a promessa da touca, se ela quis craniana. E aí sim você pode esfumar, mas depois que você mostrou para sua cliente. Só concluindo aqui, levanta um pouquinho só. Eu quero que você analisa a quantidade. Então, aqui exatamente eu poupei alguns buraquinhos onde eu não encontrei fios. Ó, não adianta eu querer tirar. Eu poupei alguns buraquinhos. Então, eu fiz uma marcação na parte frontal. Como um retoque de super loiro, nós não temos efeito de luz e sombra marcado em alguns pontos. Ele é total. Então, o super loiro, o retoque do super loiro, ele é as mechas na mesma proporção, na mesma marcação, mesmo gráfico na cabeça toda. Sempre depois que você termina de fazer o topo, a parte da frente, que é essa parte do topo, é importante que você organize todas as mechas que você retirou, ó. Olha que legal, ela fica toda certinha. Penteie a parte de trás também. Verifique se é necessário fazer alguma alteração, algum ponto nessa parte. Toda a construção do loiro na touca, ela tem um tópico 1, 2, 3, 4, 5, que é a parte de trás e da nuca. E agora nós vamos terminar de puxar o tópico 1, 2, 3, e é a parte da frente, para depois irmos para a parte de trás e da nuca, que aliás é a parte que mais as cabeleireiras têm dificuldade. Comenta aqui para mim no chat, você quer aprender a fazer uma nuca perfeita feita na touca? Comenta aqui para mim sim ou não. Você quer ser referência aí na sua região? Comenta sim ou não. Você quer ser uma rainha da touca, aí entregar resultados perfeitos, entregando o desejo da sua cliente? Responde aqui sim ou não. Eu vou dar 3 segundos para vocês responderem, porque agora, na sequência, eu já quero que você escreve para mim aqui no chat, todo mundo, porque eu quero ver esses comentários assim, ó, com muita energia. Hashtag Rainha da Touca, que é o que você vai se tornar, eu tenho certeza. E agora a gente vai voltar para o conteúdo e eu quero falar sobre a nuca, que é realmente esse ponto de grande dificuldade de vocês. E o que eu vou pontuar aqui para você é um dos pontos que vocês erram e talvez nem sabiam, que é a touca alongada. É importante que para você executar uma nuca perfeita, aquela que a sua cliente deseja, a touca esteja compatível ao comprimento da nuca da sua cliente. E aí, a gente já vai voltar agora para o conteúdo e eu vou te mostrar como é fazer uma nuca perfeita.
Nós já puxamos toda a parte de trás, as laterais, para que a nossa aula ficasse mais dinâmica. Mas eu quero te explicar cada ponto que foi feito aqui para você acompanhar comigo. Nós fizemos a parte inicial da construção da técnica, foi o topo, que é o tópico número 1. Depois, pela regra, pela forma que eu ensino, é as laterais. Nessa lateral, eu puxei mechas cranianas. O que é mechas cranianas? São mechas que vêm da nascente, causando luz. Eu vou iluminar. Então, nesse caso, toda a parte que eu trouxer em contornos são para iluminar. Aí tem alguns furinhos que não estão puxados, porque é a proporção de mechas que eu puxei. Da mesma forma do outro lado, aí eu vim para a parte do topo, seguindo a porcentagem de cabelo que ela tem, e aí é o quarto tópico, e nós vamos para a nossa quinta parte, que é a nuca, que eu deixei para fazer junto com vocês. Quando eu falei para vocês que eu sei da dificuldade de muitos profissionais não conseguirem entregar resultados perfeitos e entregarem uma nuca perfeita por não saberem a forma correta de executar uma nuca. Então, a gente agora vai para a parte da nuca, que eu quero te mostrar na prática como que vocês vão entregar uma nuca perfeita. Sempre quando vocês terminam de puxar toda a parte do cabelo, tudo que vocês fizeram, é necessário que você organize todo o cabelo com muito cuidado, tenha delicadeza, lembrando que não vai ter dor, porque o cabelo está tratado, está condicionado. E aí sim, dessa forma você vai puxar todos aqueles tufinhos que supostamente podem ter ficado. O tufinho é aquela argolinha que sobra no buraquinho, que quando você descolore ela dá uma mancha. Então isso não pode acontecer, tá? Para que você consiga entregar um loiro perfeito. A quantidade, antes de eu ir para a nuca, eu quero falar sobre... Vocês se lembram que lá no começo, quando eu falei sobre gerenciamento de riscos, no nosso primeiro pilar, eu disse para vocês sobre porcentagem, e eu falei que nós tínhamos que ter 80% de mechas puxadas e sobrado somente 20% embaixo. Por quê? Porque era a referência da mecha anterior que ela havia feito. Então não teria sentido, eu não ia conseguir um retoque fiel, igualado de raiz, se eu tivesse puxado, por exemplo, 50% do cabelo dela. Ah, mas como que eu vou saber que tem 50% ou não? Dessa forma que eu expliquei para vocês. Como nós fizemos em 80%, que é o retoque de super loiros, a gente tem que ter essa noção exata. Olha, claro que tá faltando um pouquinho da nuca, mas eu já consigo te mostrar. Eu tenho aqui, ó, 80% do cabelo dela, quando me sobrou aqui somente 20%. Então, é essa proporção que temos que fazer para poder entregar um resultado fiel. E aí, vamos para a nuca. Sempre organizando, sempre separando as partes frontais, deixando para frente, para não ficar esse cabelo vindo para cá, a gente não tem que fazer mais nada ali. E a gente agora vai para a parte da nuca, para poder entregar um resultado igual. Eu vou separar aqui que eu quero te mostrar o que nós fizemos, a parte que nós já fizemos aqui, a parte de cima, como que fica bem organizado. E é assim que tem que ser durante todo o seu trabalho. Sua cliente deve sentir essa responsabilidade, esse cuidado, para que você também tenha credibilidade e passe para ela autoridade profissional. Essa organização é muito importante. Por que que eu separei aqui? Daqui para cima é referente ao tópico 4. E aí, quando você chega na parte 5, que é a última parte, que é a da nuca, tem uma questão muito importante que eu, inclusive, falei com vocês na aula 1. Quem assistiu a aula 1, quando eu disse sobre o posicionamento errado da cliente, era disso que eu estava falando. Quando a gente chega na aula 1, na parte da nuca, é muito importante vocês entenderem a posição que está a sua cliente.
Se a minha cliente já está sentada na cadeira, já há mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, depende de cada dinâmica do seu trabalho, a cliente naturalmente está relaxada, gente. Isso é uma coisa que muitos profissionais não se atentam a esse detalhe e sofrem muito e também acabam não entregando uma raiz fiel ao desejo da cliente. E é uma coisa muito assim, ó, um start mesmo que eu vou trazer para vocês. A minha cliente está relaxada na cadeira porque já faz um tempo que ela está aqui, já mexeu no celular. Só que olha só a posição dela, ela está abaixada, não trazendo uma visibilidade, mesmo que a minha cadeira subisse. Eu não vou subir porque eu quero que vocês entendam. Então, quando vocês chegarem nesse momento da nuca, é importante que vocês venham até a frente da cliente, delicadamente, conversem com a cliente, expliquem para ela. Querida, agora eu vou fazer a sua nuca. É muito importante que você se posicione da forma que eu vou te colocar, para que eu consiga entregar uma raiz bem perfeita, uma nuca coladinha, tá? Pronto, você não precisa cutucar a sua cliente, falar, ó, senta direito. Não, gente, vocês têm que ter delicadeza, posicionamento profissional. E aí você vem e fala, pode usar até essa palavra que eu vou falar agora para vocês. Eu gostaria que você se sentasse com o bumbum para trás, bem retinha. E aí ela vai fazer exatamente isso. Olha que a diferença. Olha como ela estava antes e olha como ela está agora. E aí você vai comunicar a ela que você vai começar a nuca. Então eu gostaria que você deixasse os ombros bem alinhadinhos. Eu vou inclinar somente a sua cabeça e vou começar a trabalhar na sua nuca. Olha a diferença. E aí sim você vai conseguir entregar e visualizar a parte da nuca com clareza, sem ela ficar abaixada. E esse erro de posição errada da sua cliente, ele ainda fica pior se a sua cliente tem o pescoço curtinho. Às vezes ela tem o pescoço curtinho, o ombro aqui mais levantadinho, aí a touca chega às vezes dobrar e você não consegue entregar a nuca manchada. Você entrega uma nuca manchada, os fiozinhos escapam. Então, se antene a esse detalhe, porque ele faz total diferença na hora de entregar uma nuca perfeita. E agora sim a gente vai começar a parte da nuca que eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas. Vamos lá. Eu já falei sobre touca compatível e a touca é necessário que ela tenha alongamento para que eu consiga alcançar a nuca dela. Se eu tivesse uma touca que terminasse aqui, como vocês viram lá na aula 1, eu não ia conseguir entregar uma nuca coladinha. Por quê? Porque ia faltar comprimento da touca. Essa touca, ela me dá total segurança para eu entregar, mesmo que a nuca da minha cliente viesse até aqui, o crescimento. Tem mulheres que têm a nuca mais alta, nuca mais curta, e isso faz parte do análise que eu ensinei vocês na anamnese. Analisar antes de começar. E aí sim, quando eu chego nesse ponto, eu inclusive já demarquei os dois contornos laterais para que vocês pudessem já visualizar. Nós vamos entender onde termina a nuca da minha cliente. Porque se você puxar também até o final e não tiver cabelo embaixo, você também vai provocar outra mancha. Então vamos lá, como que nós vamos fazer quando chegar nesse ponto? Ela já está na posição correta. Agora eu vou achar aonde que está o final da nascente do cabelo dela, ó. Está exatamente aqui, ó. Então eu vou demarcar exatamente aqui, ó. Vamos ter certeza do que eu tô falando. Para que a gente tenha certeza, eu vou abrir aqui e vou analisar se esse fiozinho está na nascente. Olha, está. Nós conseguimos achar aonde que termina a nuca dela. Não tem sentido nenhum se eu puxar daqui para baixo, porque se eu puxar aqui, esse fio que nasce aqui, ele vai ter 2 dedos de raiz. Então, o meu limite é exatamente na onde que termina a nascente dela. Tá? Só que eu não vou começar daqui, eu vou começar da parte de cima, sequencialmente descendo até aqui.
Então, vamos dar continuidade do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Deixa eu só virar aqui um pouquinho. E vamos dar início à iluminação da parte da nuca bem marcada. O desejo da minha cliente é uma nuca bem clarinha. É importante que você leve a sua mão também. A nuca, meninas, ela é muito sensível. Eu gosto sempre de pedir para que você leve sua mão para não ter problema também de, às vezes, bater um pouquinho a agulha. Mesmo que você tenha cuidado, que você já domina o ângulo da agulha, é importante você levar o seu dedo para tirar exatamente na onde que nasce esse fiozinho. E não tem problema da cliente sentir nenhum tipo de incômodo. Deixa eu só organizar aqui para vocês acompanharem. Eu vou tirar esses aqui, ó, que eles não... Eu tirei só para vocês demarcarem, só para vocês entenderem. E agora sim, a mão sempre por dentro para te dar segurança e vamos começar a marcar essa nuca. Olha. E assim a gente vai fazendo toda a parte da nuca, sempre com a mão te dando apoio, te dando segurança, para que você vá puxando sempre respeitando o ângulo da agulha, dessa forma. Se a touca fosse curta, vocês não iam conseguir de jeito nenhum entregar um resultado bem marcado, tá? A nuca tem que ter esse comprimento. Imagine se tivesse uma nuca mais alongada ainda. E aí não adianta, gente, quando a nuca não chega, quando ela é maior, vocês tentarem puxar do buraco vizinho, que eu já expliquei para vocês. Não vai entregar um contorno bem marcado. Sempre com a mão aqui. E essa questão da posição também, às vezes você chega no final do teu trabalho já morrendo de dor nas costas. Quando você posiciona a sua cliente, gente, pronto. Você não tem que ficar nem inclinada para puxar essa nuca, para sentir dor nas costas e terminar o seu trabalho com dores nas costas. Vocês têm que estar sempre alinhando com a cliente. Ela tem que entender que é o momento que você precisa dela estar posturada. Mais uma, porque ainda não está no meu limite, mas já está quase. E eu vou levantar para vocês verem que show que fica. Sempre a mão marcando, segurando. O cabelo tratado, você consegue puxar uma nuca bem marcada, contornos laterais. O importante é que ele esteja bem tratado, sem embaraçado, consequentemente, sem causar dor na sua cliente. E agora eu vou mostrar para vocês como é que é. Olha, vamos lá, vamos levantar aqui. Ó. Será que vai ficar perfeito? Olha isso. Como que vai ficar perfeito? Olha aqui, gente. Olha da onde que eu tirei esse fio. Exatamente de onde ele nasce, ó. Ó. Então, não tem como, se você fez todo o passo a passo, toda a técnica, você vai entregar. Essa questão da nuca é uma das grandes dificuldades que muitos profissionais sentem
E às vezes até corre de cliente, ai, não vou fazer, vou só puxar mais uma aqui, ó. E até corre da cliente porque não consegue entregar. Não conseguia, na verdade, né? E aí sim, dessa forma, todo o cabelo já organizadamente está pronto para fazer a parte da descoloração. E aí sim a gente vai conseguir entender exatamente o que é uma construção de uma mecha perfeita, uma construção de uma técnica organizada e um resultado perfeito. Eu terminei agora de fazer a parte de puxar as mechas e agora eu quero falar com vocês sobre o nosso segundo pilar. O que é o segundo pilar? O segundo pilar são fundamentos. Fundamentos esses que vão fazer total diferença na hora que você for fazer os seus loiros na touca. Seja loiro, seja morena iluminada, seja a técnica desejada. Mas antes de eu começar a falar sobre esses fundamentos, eu quero saber aqui, ó, se está fazendo sentido para você até aqui. Se você chegou comigo até aqui, cabeleireira, é porque você está comprometida. E se você está fazendo sentido para você, responde aqui para mim sim ou não e com aquelas coroas que eu adoro. Porque a gente vai partir agora para vocês terem conhecimento desse universo que é dominar o loiro na touca, que é o nosso segundo pilar. Segundo pilar se consiste nos fundamentos, que é você entender de uma vez por todas o que é clarear os fios. Fundo de clareamento que está totalmente ligado com tonalizações. Os fundamentos, eles são responsáveis pela cor. Existe um trabalho da touca sem cor? Você não vai puxar mechas no cabelo da sua cliente sem colocar nenhuma cor. É ou não é? Você vai colocar para não entregar nada? Então, a cor do que a gente vai fazer do trabalho, de acordo com a referência que a sua cliente trouxe, está totalmente ligada nos fundamentos, onde eu te ensino, onde eu vou te mostrar sobre fundo de clareamento, que é responsável pela descoloração desse fio. Lembrando que ele está totalmente ligado ao gerenciamento de riscos, porque você já aprendeu que tem que fazer o teste de mechas no início do seu trabalho. Então, essa informação nós já temos, que a gente vai fazer um fundo de clareamento, qual fundo de clareamento e qual oxidante a ser usado. É muito importante que você aprenda, olha como um pilar liga o outro. Para que você tenha um resultado perfeito nos fundamentos, que é uma descoloração uniforme, sem 2 ou 3 cores, você precisa de preparar esse fio, que eu também falei no pilar 1, que é a lavagem desse cabelo, a destringência de gordura e o tratamento. Quando você já lava esse cabelo no início, faz todo o tratamento que eu ensinei no pilar 1, quando você chega no pilar 2, que é a preparação e a aplicação do pó descolorante, pronto, a coisa vai acontecer naturalmente, com muita facilidade e segurança. E eu sei que você talvez tenha medo exatamente disso, de aplicar o pó descolorante e depois, pior, não saber direcionar esse fundo de clareamento para a tonalização. E aí, muitas vezes, tem aquela questão, será que eu tenho que tonalizar toda a mecha que eu faço? Eu vou responder para você aqui com a maior segurança que não. Não são todas as mechas que você precisa de tonalizar. Tonalizar, dentro dos pilares que eu te ensino, é direcionar o tom. É você levar aquela tonalidade que você clareou para uma tendência. Seja perolada, seja fria, seja dourada. É direcionar esse tom. Então, vamos por parte. Quando você descolore um cabelo de uma forma segura, uniforme, um cabelo saudável, não é necessário que você tonalize, a não ser que seja o desejo da cliente. Tem cabelos que ele abre num fundo de clareamento tão perfeito e tão igual que você pode simplesmente só tratar esse cabelo, fazer mais uma hidratação naquele momento no lavatório e entregar um resultado sem direcionar o tom. Mas a tonalização ela é necessária em alguns pontos.
Por exemplo, nas questões do morena iluminada ou os loiros mais dourados. E aí, quando você aprende os fundamentos, você vai aprender o direcionamento dessa cor de uma forma simplificada, sem aquele medo de tabela de Oswald, sem aquele monte de número. Eu te direciono de uma forma prática. Então, dentro dos fundamentos, você vai ter total segurança para aprender que se você descolorir um cabelo na altura do 9, a tonalização será na altura do 9, tendo várias opções de direcionamento de cor. É importante você saber que sem aprender um direcionamento o direcionamento e aprender os fundamentos, você não vai conseguir entregar uma cor fiel. Por que que você não vai conseguir? Eu mesma sou testemunha disso e já vivi um momento desse. Quantas vezes eu descolori o cabelo da minha cliente, eu vou dar um exemplo, num tom mais escuro, num morena, um vanilha. Quando eu não dominava os fundamentos, eu deixava essa descoloração ir lá no 9. E aí eu corria por tudo, fazia até reza para poder fechar essa cor e acertar aquela cor dourada que ela queria, que ela desejava. Quando eu entendi que nos fundamentos você aprende exatamente essa direção, sem ter que levar lá em cima para depois fechar, e um dia aconteceu essa experiência ruim comigo. Eu descolori um cabelo muito claro e a cliente voltou. Daí uma semana, durou só uma semana, com o cabelo loiro quando ela me pediu morena iluminada. Então, é muito frustrante isso. E isso, gente, quem passa por isso sabe. Vai de boca em boca. Parece que elas falam para Deus, para todo mundo e acaba caindo, refletindo no seu posicionamento profissional. E isso foi muito fácil ser resolvido quando eu dominei os fundamentos, entendendo que o fundo de clareamento ele deve ser correspondido à tonalização. E é assim que eu quero fazer para vocês, que eu quero mostrar para vocês. Agora a gente vai para a aplicação do pó descolorante, que é os fundamentos. Eu vou usar o pó descolorante CQ, de 9 tons, é um pó que tem uma expansão bem rápida e ele tem um processo rápido. Eu sempre vou optar por pó branco, porque o pó azul, ele tende a neutralizar o amarelo. Azul neutraliza amarelo. E lá no lavatório, quando você enxágua, talvez você pode ser sabotada por essa pegadinha do pó azul. Então, sempre eu vou optar pelo pó branco. E eu vou mostrar para vocês a textura desse produto. Pega aquele ali, por gentileza, ou a espátula lá, fazendo favor. Eu quero mostrar para vocês a proporção. Dentro da regra, o que a fábrica do pó descolorante nos ensina, e todos os fabricantes, é importante que vocês também aprendam a ler rótulos de produtos que vocês compram. Cada fábrica direciona de uma forma, mas nesse caso, é uma medida de pó descolorante para 2 de OX, que seria 2 por 1. Então, esse daqui é o ponto exato. Ah, professora, mas eu posso... aqui ficou muito seco na minha região. Cada região, às vezes, está muito calor, tem umidade no ar. Então, é importante que vocês tenham esse ponto aqui, ó, exatamente essa textura, para trabalhar com a touca, tá? Agora eu vou fazer a aplicação e eu vou, na dinâmica, mostrar para vocês a importância desse ponto. Pode deixar um pouquinho mais molinho, um pouquinho mais durinho, dependendo, sai um pouco da medida que a regra pede? Pode, o importante é você ajustar nesse ponto confortável para você trabalhar, tá? E agora eu vou começar a aplicação e vou colocar, elas só estão terminando de preparar ali para mim, no ponto ideal que eu quero mostrar para vocês, e a gente já vai começar a aplicação do pó descolorante. Da forma correta, do local correto, e eu quero mostrar tudo isso. O pó descolorante, quem aqui começa a aplicar o pó descolorante da frente? Quem começou da frente já começou de uma forma errada. Tá? Então, deixa eu organizar aqui todo o cabelo da minha modelo para eu mostrar para vocês. Primeiro ponto, vai começar a aplicar o pó, tenha tudo organizado já. Tudo bem limpo, tudo bem organizado. Separe as mechas. A forma correta, quem respondeu aí, a forma correta é
sempre da parte de trás, tá, gente? Nunca comecem a aplicar pó descolorante da parte da frente. O porquê que a gente não pode começar? Porque a parte da frente, gente, ele tem uma porosidade maior. Quando você chega aqui atrás, a parte da frente praticamente já está clareando, já está bem clarinha. Então, a forma correta vai ser sempre da parte de trás, tá? Eu gosto de deixar tudo separadinho. Isso é importante também, que a cliente vê que você também trabalha de uma forma organizada. E antes de começar essa aplicação, eu vou mostrar para vocês como que vocês colocam a toalha para proteger, tá? Pode usar toalha, pode usar... A única coisa que eu não gosto de usar para separar é plástico, saquinho. Tem toalhas que são toalhas descartáveis. Eu quis trazer a toalha mesmo felpudinha para vocês verem que é possível usar a toalhinha felpudinha, que é a realidade da maioria. E assim você protege, ó. Olha só que legal. Dessa forma o cabelo não vai manchar o de baixo. E agora a gente vai dar início com o pó descolorante. A aplicação não deve ser tão demorada, principalmente em tons loiros, mas você também não precisa fazer aquela loucura, aquela maratona. E o que acontece? Existe uma técnica para você aprender, para você fazer retoque de mechas loiras, porque não tem sentido nenhum você aplicar descolorante na onde já está descolorido. Existe uma oxidação aqui, existe um fundo de clareamento, mas nós não vamos descolorir isso daqui. Nós vamos depois só direcionar o tom. Eu vou aplicar o pó descolorante somente na parte que está natural. Na parte que está da cor dela natural. Sem em nenhum momento relar na parte que está descolorida. Com bastante cuidado. Sempre tenham uma toalha do lado de vocês, para vocês, principalmente quando é retoque, fazerem a limpeza, porque você suja muito a luva na hora de aplicação, ó. Tá vendo? A gente faz uma transição aqui, ó. Então, essa mão aqui é que eu vou descer a mecha, só que eu vou descer a mecha onde? Onde eu vou relar a mão? Eu vou relar onde tá descolorido, eu não vou fazer isso. Então, tenham cuidado, delicadeza, para fazerem a limpeza da mão, sempre higienizada, tá? E assim, abaixa um pouquinho, começa a nossa aplicação. O retoque é muito importante que vocês não relem nunca na parte que já está descolorida. Sempre aplicando a parte somente natural, em mechas finas também.
É importante que seja rápido, mas também, gente, fazer loiros na touca não é aquela loucura de maratona, que faça mechas em 5 minutos. Gente, não é assim. Técnicas em loiro, na touca, é técnica mesmo. Ela tem que ser bem detalhada. Então, é um trabalho diferenciado. Não é aquele trabalho que a gente faz que nem doido, não, correndo. Por isso que tem que cobrar o valor justo. E vamos descendo as mechas de acordo como... Olha, como é importante a touca não estar desgastada, tá? Vocês percebem que eu puxo o cabelo dela, eu movimento o cabelo dela, e em nenhum momento a touca saiu do lugar. Eu não tive problema do cabelo dela, da touca estar furada e manchar o cabelo de dentro, que é um grande problema, porque o cabelo tá quente lá dentro, a pele aquece, e isso provoca realmente manchas. Então, a touca, gente, ela tem que ser a extensão da cabeça da sua cliente. Vocês têm que trabalhar, como é maravilhoso trabalhar com a touca, porque olha a segurança que eu tô aplicando o pó descolorante. Eu tenho visão do processo de descoloração. Eu tenho segurança na dinâmica dessa aplicação. Eu não preciso me preocupar com aquele que está descendo, com aquele que está subindo. É de uma forma unida, junto. Com total segurança e visão, né? Que é o melhor, olha só. Eu posso mexer para cá, posso mexer para lá. Olha, não sai do lugar a touca. Cada vez eu me apaixono mais pela técnica de touca por isso. Não tem problema, sujou uma mechinha, tem que limpar. Acontece, tem que limpar, tá? Não pode deixar porque ela vai abrir o fundo de clareamento ali. Então... Sempre limpando as mãos. Bem organizado. Eu quero saber quem tá gostando, quem tá curtindo aí, eu quero que comenta aqui no chat. Hashtag Rainha da Touca. Se você realmente tá curtindo, tá fazendo sentido para você, comenta aí e vamos colocar aqueles emojis, vamos deixar essa live linda, né? Colorida e linda, cheia de energia de rainhas, mulheres realmente comprometidas, mulheres decididas a mudar a sua vida aí profissional. E dessa forma por todo o cabelo. Vamos continuando. Sem muita correria, não precisa. Mas também sem muita lentidão, sem lentidão. Esse pó, ele é um pouco rápido, então a gente tem que aplicar. Mas quando vocês dominam a forma de fazer, não tem, gente, problema. Vocês fazem tudo isso com a total segurança. Vou pra cá um pouquinho.
Olha só, gente, a touca nem mexe, ó. Ó, vou puxar um pouquinho, tá? Ó, ó. Como que essas mechas não vão ser cranianas? Parece que nasceu. Olha como que são, fica coladinho, ó. Sempre tomando cuidado para não vir nenhum fio clarinho, tá? Nós não aplicamos em nenhuma parte loira e nem devemos, porque não está na hora nem de fazer a transição. A gente dá até um distanciamento da parte da transição para não ocorrer quebra. Porque se vocês não souberem muito, eu sei que muita gente já se perdeu em retoque de loiro e já desistiu da profissão por não saber fazer um retoque. Vocês sabiam que muitos profissionais fazem um loiro e quando aquela cliente volta para o seu salão e pede para retocar, meu Deus. Eu já escondi de cliente já porque eu não sabia fazer retoque. E aí ela vai no salão da sua concorrência retocar o cabelo dela, que você fez, porque você às vezes não sabe fazer um retoque. E isso, o que que acontece com isso? Você perdeu sua cliente, claro que você perdeu sua cliente. Então, eu quero saber quem se identificou com isso que eu falei, gente. E não é vergonha nenhuma, porque eu já passei por isso. Eu já escondi de cliente, principalmente em questão de retoque, porque eu não sabia retocar, fazer a proporção correta. Isso porque eu não dominava a técnica. Eu não tinha noção de quanto que eu ia puxar. E se você retoca um cabelo, pronto, essa cliente está fidelizada. Você já fidelizou, ela não vai estragar o cabelo dela na concorrência. Não basta só aprender a fazer um super loiro, vocês têm que aprender a fazer o retoque também. Muitas vezes é o que, nossa, muitos cabeleireiros perdem cliente por isso. Por não saberem retocar as mechas que fez. Ou pior ainda, quando retoca, às vezes estraga porque vai ter corte químico. Se você não sabe, você não entende sobre gerenciamento de risco, você ainda não sabe a proporção que você vai puxar. Então, às vezes tenta fazer e acaba estragando, né? Eu falo isso porque essa foi minha realidade, viu, meninas? Eu já passei por todas essas dores que eu às vezes comento aqui com vocês e eu sei a dificuldade que é não ter conhecimento. Hoje, graças a Deus, não. Por isso que eu trago para vocês. E quando vocês dominam, gente, vocês entregam com segurança o resultado. A cliente sente isso. E eu quero falar para você, cabeleireira, que às vezes trabalha sozinha e fala assim, ah, mas será que eu consigo? Gente, olha esse processo de descoloração que eu tô fazendo na raiz dela, um processo de retoque. Vocês estão vendo que eu tô sozinha aplicando o produto, sem precisar gastar com auxiliar. Eu posso atender tranquilamente sozinha. Por isso que eu sou apaixonada em Loiros na Touca, porque ele me permite exatamente isso. Trabalhar sozinha, de uma forma segura, né? Que é o principal. Comenta aqui no chat se você trabalha sozinha também. E agora sim é a parte
da frente é a parte mais delicada, é a parte mais fina do cabelo, e é por isso que ela é a última a ser aplicada. Tem que ter essa sequência da aplicação do pó. Por quê? Assim que eu terminar, eu vou mostrar para vocês a parte de trás, que foi a nossa primeira aplicação. E vocês vão entender o porquê que devemos sempre começar a aplicação da parte de trás. Imagine você, o jeito que clareia rápido, o jeito que o processo é rápido, se a gente fizer a aplicação primeiro aqui. Olha como é que tá a parte de trás, o cabelo dela já está praticamente, olha que show. E vocês acham que esse fundo de clareamento que já chegou agora aqui em tão poucos minutos é mérito somente da qualidade boa do pó? Claro que isso conta muito, mas não é somente isso. Isso foi feito um gerenciamento de risco, foi feita uma avaliação para ver o fundo de clareamento, foi feita uma limpeza nesse fio e tratado. E dessa forma é onde, eu vou só soltar as mechas agora, e dessa forma é onde o processo de descoloração ele acontece com tanta, olha, eu falo que é um espetáculo, com tanto espetáculo. Depois que eu apliquei todo o pó descolorante, eu vou soltar as mechas. Por que que eu vou fazer isso? Vocês percebem que eu não estou relando na parte que já está loira, vou virar aqui para vocês acompanharem. Olha, não estou relando. Só que essa mecha sobre essa, ela causa um calor. Então, eu não preciso de provocar calor no meu processo de descoloração, ó. Eu estou só abrindo as mechas para que tenha um pouco de oxigenação natural e o processo não precisa ser tão acelerado. Nesse caso aqui, eu já vou puxar um pouquinho só para fazer a transição, não na parte da nuca, essa parte interna aqui, ó. Vocês percebem que tem algumas mechas aqui? Então, eu já vou fazer a transiçãozinha aqui, ó, super fácil, para eu chegar nessa parte aqui. Em alguns pontos somente que estão escuros, é por isso que é necessário fazer essa soltura aqui no processo de descoloração, para vocês identificarem algumas mechas, alguns pontos que precisam de fazer, darem uma aceleradinha aqui, ó, não tem? É super tranquilo. Dessa parte aqui também, só essa camadinha aqui, pronto. E assim, eu soltei todo o processo do cabelo dela para não ter abafamento, para não ter calor e para que o processo de descoloração aconteça de uma forma uniforme. Até que clareie aqui, eu quero falar agora com você, cabeleireira, até que o processo dela já vai chegando sobre o meu terceiro pilar, que é o tema da nossa aula. Eu vou lembrar que primeiro, eu já expliquei para vocês que é o gerenciamento de risco, que ele te dá total segurança, é o primeiro pilar para você dominar o loiro na touca. O nosso segundo pilar foi os fundamentos, aonde eu te mostrei um processo de descoloração equilibrado. E aqui, depois desse processo, nós já temos um fundo de clareamento para eu direcionar a tonalização do cabelo dela, tá? Nós vamos tonalizar o cabelo dela na tonalidade pérola, recorrente ao fundo de clareamento que ficou. E agora, eu quero falar para vocês sobre o nosso terceiro pilar, que é o nosso ponto top, que são as técnicas. Mas antes de eu começar, eu quero saber aqui, fez sentido para vocês até aqui? Quem tá gostando, quem tá curtindo de ver essa técnica que eu quero saber agora? Vamos incendiar esses comentários aqui, porque agora eu vou falar para vocês da cereja do bolo. É a cereja, sabe quando você faz um bolo lindo, aquele bolo maravilhoso, aí você vem com os noivinhos ou com a cereja? É a cereja do bolo, são as técnicas. Cabeleireira, isso é muito importante que vocês aprendam, que sem conhecimento de técnicas, eu falo técnicas, eu não estou falando técnica, você não vai conseguir cobrar o valor justo pelo seu trabalho e ser reconhecido na sua região. Porque se você não aprender técnicas, você vai continuar igual às outras cabeleireiras que não estão aqui.
fazendo resultados todos iguais, entregando o mesmo resultado para todo mundo. E o que é essas técnicas? Antes de eu falar sobre elas, eu quero explicar para você que quando vocês vão construir uma casa, vocês colocam primeiro o alicerce, o engenheiro vai lá e ele não vai construir as paredes em cima de uma terra fofa, certo? Primeiro ele coloca o alicerce, depois ele coloca as paredes e depois ele vem com o teto. E nós estamos falando do teto, é exatamente as técnicas. O nosso alicerce são os gerenciamentos de risco. Por quê? Se você não aprender o pilar 1 e o pilar 2, não fará sentido nenhum você aprender as técnicas. Vou explicar melhor. Como que adianta você fazer a réplica, fazer a técnica de um super loiro, se você não aprendeu identificar a técnica que o cliente trouxe, se você não aprendeu o fundo de clareamento e direcionamento de tons? Não vai bastar nada, você tem que aprender todo o contexto, todo o direcionamento, que é o passo inicial. Por isso que eu falo que fazer loiros na touca tem começo, meio e fim. Então você tem que começar com o gerenciamento de risco, aprender fundamentos e agora sim chegar nas técnicas. Quando eu falo técnicas, é porque existe vários gráficos, várias técnicas que você consegue entregar um diferencial para a sua cliente. E quando você domina técnicas e conhecimento, você não fica com aquele medo. Aliás, eu quero saber, quem aqui é que tem aquele medo, aquele frio na barriga, quando a sua cliente chega com um celular e te mostra um desejo que ela quer aqui no celular dela? Não dá, gente? Eu tinha muito medo antes de eu me tornar rainha da touca. Eu tinha um medo, me dava um calafrio. E o que é isso? A gente só tem medo do que a gente não conhece. Você só sente medo do que você nunca viu. E aí, o medo era o quê? Ela me pediu uma técnica, eu não ter conhecimento para replicar na touca. Mas é possível? Sim, é possível. E aí é a grande sacada. Quando você aprendeu o pilar 1, o pilar 2, você tem conhecimento para replicar o desejo que a sua cliente trouxe no seu celular. Você não vai deixar de ver a mensagem dela por medo. A hora que ela chegar no seu salão, você vai ter autoridade e profissionalismo de falar com ela. E olha, se por um acaso, em algum momento, a técnica que ela desejou fazer não estiver à altura, porque você já aprendeu a gerenciar os riscos, você tem autoridade para entregar o que é possível. E ela vai ver isso no seu semblante. Opa, peraí. Ela realmente fez uma análise no meu cabelo. E aí, quando você tem conhecimento de técnicas, você consegue entregar o resultado que a sua cliente pediu. Dessa forma, com total segurança. E só lembrando, existem muitas técnicas e é possível entregar em qualquer cabelo, qualquer um. Seja cacheado, seja curto, seja longo, não importa. Em cabelos com coloração, isso é porque vocês estudam. E quando vocês têm uma metodologia, vocês conseguem entregar resultados perfeitos. Todos os dias eu recebo mensagens no meu direct, mensagens que são enviadas a mim, se eu tenho um curso completo de loiros na touca. E sim, eu tenho um curso completo de loiros feitos na touca, que se chama Rainha da Touca. Aonde lá eu ensino com total segurança, de uma forma muito específica, cada um desses pilares, cada técnica que eu trouxe um pouquinho aqui para vocês. É um curso completo, onde você consegue ter total segurança para replicar qualquer desejo da sua cliente. Claro que acompanhado por mim de perto. Mas eu quero saber aqui, ó, se você sonha em ser uma rainha da touca. Porque esse era o meu desejo antes de eu me tornar uma rainha da touca e antes de eu ter todos esses conhecimentos que eu aqui estou passando para você. Se você realmente deseja isso na sua vida, aprender, mudar sua realidade financeira, mudar sua realidade profissional, responde aqui para mim, ó, hashtag rainha da touca. Mas olha, tem que ser de coração. Você tem que realmente desejar muito. Se você realmente quer ser uma rainha da touca,
escreve aqui no chat para mim, Rainha da Touca, e vamos encher de coração aqui, porque eu sei que nós estamos com muitas mulheres guerreiras realmente determinadas a mudar a sua vida, como eu mudei a minha e de centenas de alunas por aí. Então eu quero isso para você, é por isso que eu estou aqui. Mas eu não quero falar sobre a metodologia, sobre o curso agora, eu quero falar com você agora, que realmente já decidiu, que está pronta, sobre a nossa aula 3, onde eu vou trazer para vocês o plano prático para vocês dominarem o loiro feito na touca. Eu vou te dar o plano certinho e vou mostrar o resultado do cabelo que eu apresentei para vocês, a técnica aqui. Nessa aula 3, eu vou te dar o caminho, o plano prático para você dominar realmente e ser referência na sua região, podendo cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Quem aqui quer cobrar o valor justo pelo seu trabalho? Comenta aqui para mim, ó, eu quero. Porque, gente, eu quero falar para vocês, entregar um cabelo perfeito, com técnica, um cabelo estudado, e você não ter coragem, não saber cobrar o valor justo, eu vou te dar o plano prático para você mudar essa realidade na aula 3, para você dominar o loiro perfeito na touca e ser referência na sua região. Tá? E cobrando valor justo, né? Chega de cobrar valor baixos. E eu vou apresentar o cabelo que eu fiz aqui para vocês. Então, eu não quero que você perca a aula 3. É a aula mais importante de tudo que eu trouxe para vocês até aqui. Estamos numa jornada longa. Olha de que quantas aulas que vem acontecendo esse evento. E a aula 3 realmente vai ser a conclusão de tudo que eu trouxe para vocês. Então, eu te recomendo, já se organize. Pelo amor de Deus, já se tiver aniversário do cunhado, da irmã, já desmarca e não perca essa aula 3, porque eu tenho muito para te dar. Muito para te mostrar. Eu quero segurar a sua mão e te mostrar o plano prático para você mudar a sua realidade. Chega, né? Chega, nós estamos aqui em Mulheres Guerreiras, então vamos juntas, que juntas somos mais unidas. Amor à touca, né, gente? Então, eu te espero na terceira aula, e eu quero que vocês assim, ó, vou encerrar aqui com o coração cheio de alegria, tá? Deixando um monte de rainha aqui nos comentários, e eu espero vocês na próxima aula. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, já estaremos juntas novamente.